Olá, meus amores, tudo bom? Bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Tão bem? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês, certo? Sempre vão para um lugar calmo, arejado, silencioso, iluminado, para que vocês possam se concentrar e se sentir melhor para estudar. Junto com vocês, leve um estojo contendo lápis, borracha, apontador, caneta, o que você precisar para aquela aula. E o livro didático de vocês junto com o caderno. Por que o caderno, tia? Porque você pode querer anotar alguma coisa e não ter que estar se levantando para pegar o caderno, tá certo? Hoje nós vamos ter uma revisão de ciências. E junto com vocês, pega aí o livro de ciências de vocês e acompanhe junto com a tia. Nós vamos falar sobre a composição e a decomposição da matéria. Vamos relembrar a composição e a decomposição da matéria. Quando é que eu falo que é matéria? A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu sei que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Matéria também é formada a partir da combinação de elementos químicos, igual ou diferente, que são constituídos por partículas prótons, elétrons e nêutrons. A combinação dessas 3 partículas formam os átomos, que quando se unem por ligações químicas constituem uma diversidade de matérias. Diferença entre matéria, objeto e corpo. Uma parte limitada da matéria é um corpo. Uma parte limitada da matéria é um corpo. Quando um corpo recebe uma função específica, passa a ser chamada de objeto. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, então uma árvore é uma matéria, porque ela ocupa lugar no espaço. Quando eu pego da árvore, corto a árvore e retiro um pedaço dela, o pedaço da madeira é um corpo. E desse pedaço dessa maneira, eu construo uma cadeira, a cadeira se torna o objeto. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Corpo é uma parte limitada da matéria, é uma parte que eu retiro da matéria para me originar um objeto. E objeto é o que recebe uma função específica dessa matéria e desse corpo, certo? A composição da matéria, substâncias e misturas, certo? Os diferentes tipos de matérias que existem são decorrentes das diferenças forma de organização da matéria. Elas podem ser classificadas em substâncias e misturas. O que são substâncias, tia? Substâncias puras são formadas por apenas uma espécie química. Substância é formada por apenas uma espécie, apenas algo. Por isso, uma composição e propriedades são fixas. Esse tipo de matéria pode ser classificada em matérias simples ou substâncias compostas. Substâncias puras são formadas por uma única espécie química. E essas substâncias ela pode ser dividida em simples e compostas. As substâncias puras simples é quando é constituída de apenas um elemento químico. Por exemplo, oxigênio, O2, que é o ar que nós respiramos. E o metal, o ferro, Fe, certo? Que ele só tem uma única substância. Quando pelo menos 2 elementos se unem, quando 2 substâncias puras elas se unem, elas se transformam em substâncias compostas. É o caso da água. H2O, que é 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, eu peguei o oxigênio e o hidrogênio, eu uni, criei a fórmula da água. E o gás carbônico, que é CO2, é uma molécula de gás, de carbono, e uma molécula de oxigênio, que eu criei o gás carbônico. Então, eu precisei de 2 substâncias simples para me formar uma substância composta.
Mistura. Quando as substâncias puras se unem, forma-se uma mistura, pois elas mantêm suas propriedades individuais. As misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Quando é que a mistura, tia Daniela, ela é homogênea? Apenas uma fase, como o soro, se mistura. Quando é que a mistura é homogênea? Quando elas se misturam, certo? Quando eu não identifico quando elas estão misturadas, certo? A água com açúcar. Quando eu boto a água e misturo o açúcar, eu não consigo identificar o que é água e o que é açúcar. Quando eu boto a água com sal, eu não consigo identificar o que é água e o que é sal. É o caso do soro fisiológico. É a mistura de água com cloreto de sódio, mas a tia não identifica o que é água e o que é cloreto. Então, quando é que a mistura é homogênea? Quando elas se misturam, quando as misturas elas se misturam e eu não consigo identificá-lo, certo? Qual é a substância, certo? Quando as duas substâncias, o que são substâncias, o que são misturas homogêneas, é quando as duas misturas, quando tem duas misturas simples, quando elas se misturam, eu não consigo identificar qual é a substância que tem nela, certo? E heterogênea, que é mais de uma fase, pode ser vista como o leite, as partículas encontram substância no líquido. Presta atenção. Quando eu pego a água, certo? E boto o óleo, eu vou identificar o que é água e o que é óleo, porque o óleo sobe, a água desce, certo? O óleo que é mais pesado sobe, a água desce. Eu consigo identificar a substância. O que são misturas? A diferença é a homogênea, eu não identifico quando elas estão misturadas, e a heterogênea, eu identifico quando elas estão misturadas, certo? Eu consigo saber que tipo de substância é aquela mistura, ok? A decomposição. Os decompositores são seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem de matérias orgânicas na cadeia alimentar. Os decompositores são representados pelos fungos, bactérias e alguns protozoários. A decomposição é o resultado da ação dos decompositores. O processo de decomposição consiste na desintegração da matéria orgânica, a matéria morta. Quando o corpo morre, ela começa a desintegrar, ela começa a sair as partes dela, certo? O corpo, as fezes, pronto. Quando a gente vai no banheiro e faz o número 2, nós estamos jogando para fora, estamos fazendo uma decomposição. Nós estamos jogando para fora aquilo que nosso corpo não aceita, certo? A separação de misturas. Separação de mistura é o processo utilizado para separar duas ou mais substâncias diferentes. Mistura é a combinação de duas ou mais substâncias e elas podem ser homogêneas e heterogêneas. A necessidade de separar uma substância surge por diversos motivos. A separação da água para obter o sal, a separação dos poluentes do tratamento de água e a própria separação do lixo. Quando a gente fala em separação, elas são necessárias, certo? O processo de separação de misturas. O processo de separação de mistura pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos. Tipo de misturas homogêneas e heterogêneas. Quando é que eu sei que a mistura é homogênea? Quando elas se misturam e eu não posso identificar a substância. E heterogênea, quando elas se misturam e eu identifico a substância. Natureza dos elementos químicos que formam as misturas. A densidade, a temperatura, a solubilidade, certo? Dos elementos. A separação das misturas homogênicas. As misturas homogênicas são aquelas que têm apenas uma fase. O principal processo de separação dessas misturas são a destilação simples,
É a separação entre as substâncias sólidas das líquidas através do seu ponto de evolução. Quando eu vou separar a água do sal, eu faço essa destilação simples. O que é que ocorre? A água com sal, submetida à temperatura de ebulição, que evapora, sobrando apenas o sal. Eu coloco, quando eu for separar a água do mar, para me fazer o sal refinado que nós utilizamos na comida, eu pego aquela água do mar, tem um cano, que ele vai retirando a água do mar e ele coloca num recipiente e deixa aberto. O que é que ocorre? Vocês lembram do ciclo da água? A água evapora. Então, eles fazem com que a temperatura do sol ela vai evaporando aquela água e ficando só apenas o sal. Então, quando fica só apenas o sal, eles retiram aquele sal e botam ali para passar por máquinas para ser refinada, certo? A destilação fracionária, que é a separação entre substâncias líquidas através de ebulição. Para que esse processo seja possível, os líquidos são separados por partes até que obtenha o líquido que tenha maior ponto de ebulição. Exemplo, separar a água de acetona. Quando eu boto a água e a acetona, quando eu vou separar líquido de líquido, eu vejo que a água sobe e aquele líquido que é mais denso, ele desce. Vaporização. A vaporização também é conhecida por evaporação. Consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto da forma sólida. É o processo que a tia falou da obtenção do sal marinho, que é o sal que a gente come, que eu coloco no ambiente, que ele vai por meio de evaporação, evapora e fica só o sal. A liquefação fracionária é realizada através de equipamento específico, no qual a mistura é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Após isso, passam pela destilação fracionária e são separados conforme os seus pontos de ebulição. Exemplo, separação dos componentes do ar atmosférico. Separação de misturas heterogênicas. As misturas heterogênicas são aquelas que têm duas fases. Os processos de separação são a filtração, que é a separação entre a substância sólida da líquida. O café, quando você vai fazer o café, a mamãe bota o pó do café no coador. Quando a mamãe bota o líquido na água, a água desce e a parte sólida, que é o pó do café, ela fica. Fazer café utilizando o coador para obter a bebida, ela é coada, separando o pó do líquido, que a tia acabou de falar. A centrifugação ocorre através da força de centrifugar, a qual separa o que é mais denso e o que é menos denso. Centrifugação do processo de lavagem de roupa. Separa a água das peças do vestuário. Quando a mamãe vai lavar a roupa, a mamãe bota a roupa na máquina e coloca o sabão, coloca o que for utilizar, né, na partezinha da máquina. Quando ela vai centrifugar, a água vai centrifugando, vai rodando, a água vai saindo e vai ficando só as peças. Então, ela vai separar a água das roupas. A decantação. A decantação é a separação entre a substância que apresenta a densidade diferentes e elas podem ser realizadas entre o líquido, sólido e líquido. No caso, o sólido deve ser mais denso que o líquido, certo? A parte sólida deve ser mais densa do que a líquida. O sólido ficará deposto no fundo do recipiente. Para esse processo é utilizado o funil de decantação. Quando a tia fala, quando você coloca areia e a água, o sólido não é areia? A areia desce, o líquido sobe. A areia, como ela é mais densa, o sólido que a areia ela é mais densa, ela desce. E a água, como ela é menos densa, ela sobe, certo? Então, é o caso da decantação. Separação da água e areia, ou separação da água de um líquido menos denso, como óleo. Pronto, outra forma de decantação é a água e o óleo.
Quando eu faço a mistura, o óleo que é mais denso, ele sobe, a água que é menos densa, ela desce. A dissolução fracionária é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólida e líquida. Ela é utilizada quando algumas misturas são solúveis ou solventes. Exemplo, a separação da areia e do sal. A separação magnética é a separação de metais de outras substâncias. Uso de ímã. O ímã que você gosta de usar para botar na geladeira. Separação liminar de ferros, metal, enxofre e pó ou areia. A ventilação é a separação de substâncias com densidades diferentes. Exemplo, soprar sobre uma taça com arroz para afastar a casca que vem misturada antes de prepará-lo. A levigação é a separação entre as substâncias sólidas, é o processo pelo qual os garimpeiros eles utilizam. Eles fazem para separar, a separação das peças. Eles peneiram, é a parte da peneiração. O ouro separa da areia na água porque o metal é mais denso do que a areia, que é a parte da levigação. Quando eu boto o ouro, ele não é mais denso do que a areia, então a areia desce e fica só o metal. A transformação da matéria. As matérias podem ser transformadas de formas físicas e de formas químicas. Não altera a constituição da matéria, quando é a formação de fenômenos físicos. Quando eu me refiro à transformação física, eu estou me referindo que é uma transformação passageira e irreversível, pois apesar de o material sofrer alterações na sua forma, tamanho e aparência, o estado físico ele continua sendo constituído da mesma substância. O que são fenômenos químicos? É quando, mesmo eu mexendo na sua matéria, ela não perde a sua substância. Eu não interfiro na substância. Quando eu pego uma folha de papel, eu rasgo, ela está uma matéria inteira. Eu vou rasgando, eu não perco a substância dessa matéria, certo? A matéria continua a mesma coisa. Então, substância física é uma transformação passageira irreversível, pois apesar da matéria sofrer alterações em tamanho, forma, ela não perde a sua substância, certo? Fenômenos físicos, transformações físicas, é quando a matéria, apesar dela ser transformada, ela não perde a sua substância, certo? Nem no tamanho, nem na sua forma. Já, exemplo, quando eu pego um bolo, eu corto ele não vai perder a sua substância porque eu cortei. A destilação de um metal pelo calor, a dissolução da água, de açúcar na água, ela não vai perder a sua substância porque eu misturei. O papel picado, ele também não vai perder a sua substância química, a sua matéria, porque eu picotei. A condensação, a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Quando a água da chuva, ela vai para as nuvens, elas condensam, ela está em forma de vapor. Quando ela cai de novo na terra em forma líquida, quando ela se condensa, ela não vai perder a sua substância, a sua fórmula, porque ela ficou condensada não, certo? Então, fenômeno físico é quando a matéria sofre transformações e as suas substâncias químicas elas não são alteradas. Fenômenos químicos são aqueles em que a constituição da matéria ela muda. Quando eu pego um papel e eu queimo, o calor faz com que a substância química daquele papel ela perca a sua substância, certo? Ela mude a sua substância. Elas são consideradas permanentes e irreversíveis. O material ou as matérias presentes no sistema, a substância física, são transformadas em outra substância. Por exemplo, quando fritamos um ovo, a sua aparência, cor, dureza, densibilidade e outras características são transformadas. O ovo, quando você bota ele olho nu, ele fica, quando você cozinha, ele fica durinho e ele muda toda a sua substância. É o caso do papel queimado.
eu queimo o papel, ele muda toda a substância. Isso é, quando eu faço o ovo, a consequência da transformação do ovo cru, ele se transforma, a matéria dele, a matéria química dele, ela se transforma. A forma de uma nova substância pode ser identificada pelos seguintes fenômenos: alteração da cor, como a cor do papel, quando eu queimo, o surgimento de uma chama ou luminosidade, o álcool. Quando eu pego o álcool, eu pego o fogo e eu jogo fogo no papel, boto o álcool, acendo o isqueiro ou acendo o fósforo e jogo no papel, ela vai subir uma chama, uma luminosidade. Então, essa luminosidade, ela vai alterar a cor do papel. E a formação do sólido. Energias e fontes de energias. Nosso corpo, nós precisamos de energia. Como é que nós adquirimos energia? Através dos alimentos, certo? Todos os seres vivos precisam de energia para realizar suas atividades. As máquinas que criamos também precisam de energia para funcionar. Se você observar ao seu redor, verá que há energia por toda parte. Os automóveis, os aviões usam energia para se movimentar. As plantas, os animais e todos os outros seres vivos usam energia para crescer, se desenvolver e realizar as suas atividades. Os automóveis precisam de energia dos combustíveis para se movimentar. As plantas, elas necessitam da luz e do calor do sol e da água para poder produzir seu próprio alimento, para elas se alimentarem, certo? As formas de energias. A energia pode se manifestar de várias formas. Algumas delas são energias elétricas, a energia luminosa, a energia química, a térmica, a sonora e a de movimento, que é a mecânica. A energia elétrica pode ser obtida nas usinas hidrelétricas. Esse tipo de energia, ele é usado para funcionar máquinas e eletrodomésticos. A lâmpada, quando recebe energia elétrica, ela produz luz e calor. Já a bateria produz movimento, som e calor. A energia luminosa é a luz que vem do sol ou de uma lâmpada elétrica. Por exemplo, o sol é a principal fonte de luz e calor da planta. A energia química é a energia que está contida nos combustíveis, gasolina, óleo, diesel, nos alimentos, entre outros. Os combustíveis são usados, por exemplo, nos automóveis para fazê-los se movimentar. Já os alimentos são fonte de energia para os animais e todos os seres vivos. A energia térmica é a energia que passa de um corpo para outro corpo, certo? O calor de um corpo para outro corpo, então se chama energia térmica. A energia elétrica é transformada em energia de movimento das hélices dos ventiladores. A energia elétrica fornecida pelas pilhas é transformada em energia sonora nos aparelhos de som. No carrinho, a energia elétrica é fornecida pela pilha e é transformada em energia luminosa, sonora e de movimento. As matérias ou processos são processos nos quais podemos obter energia. Isso é chamado de fontes de energia. O carvão, mineral, o petróleo, por exemplo, são fontes de energia. As fontes de energia podem ser as renováveis e as não renováveis. O que são fontes de energia renovável, tia Daniela? De energia como o sol, a queda d'água praticamente não se esgota com o uso. O sol é uma fonte renovável de energia mais importante para a nossa vida, pois ela nos proporciona luz, calor, além de ser fonte de energia para as plantas realizarem o seu processo de fotossíntese. A energia do movimento de queda d'água pode ser aproveitada na obtenção de energia elétrica. O que são fontes de energias não renováveis? São aquelas que se esgotam com o uso, como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. A renovável, elas não se esgotam.
E as não renováveis, elas se esgotam com o tempo de uso, certo? Exemplo, gás natural, o petróleo, o carvão, também chamados de combustíveis fósseis. Esses materiais se formam no planeta há milhões de anos. Os combustíveis fósseis são recursos que o ser humano tem explorado intensivamente. Como são necessários milhões de anos até que se formem, dizendo que são fontes de energias não renováveis, certo? O ciclo da água. O ciclo da água é a permanência do processo de transformação da natureza. É a passagem de um estado para outro, o estado líquido, sólido e gasoso. Essa transformação, elas circulam de água, na circulação da água, dá-se o nome de ciclo de água, ou ciclo hidrológico, certo? Como é que ocorre esse processo desse ciclo d'água, ou ciclo hidrológico, tia? Através do processo de evaporação, de condensação, de precipitação, de infiltração e de transpiração. O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida do planeta da Terra, certo? A Terra ela precisa desse ciclo para se movimentar. O ciclo da água é composto por 5 etapas: a evaporação, a condensação, a precipitação, a infiltração e a transpiração. Vamos falar sobre a evaporação. O calor irradiado pelo sol, ele aquece a água dos rios, dos lagos e mares. E com esse aquecimento, ela vai evaporando. Nesse momento, ocorre a transformação. Quando eu faço a evaporação, a água que está no estado líquido, ela passa para o estado gasoso. À medida que ela se desloca para a superfície da Terra, ocorre a transformação do estado físico da água. Ela está no estado líquido, ela passa para o estado gasoso através da evaporação. O vapor da água, ela esfria, ela se acumula na atmosfera e se condensa. Dessa forma, quando ela está condensa, ela está no estado gasoso. Ela vai transformar ela no estado líquido novamente. Então, ela está condensando. Neste momento, ocorre o processo de condensação. Quando o vapor da água ela esfria, ela se acumula na atmosfera, ela se condensa. Ela em forma de gotícula de água, que é formada nas nuvens, ela cai em forma ou nevoeiro, certo? Então, quando ela se condensa, ela volta de novo para a Terra e é transformada a água do estado gasoso em estado líquido. Evaporação é do líquido para o gasoso e condensação é do gasoso para o estado líquido. Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as partículas suspensas no ar se tornam pesadas, caem no solo na forma de chuva. Em regiões frias, a água condensa, passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente ela se transforma em estado sólido. A precipitação, ela possui 3 tipos de estados, certo? Ocorre 3 tipos de transformações. Quando a gotícula da água, as nuvens estão supercondensadas, ela cai de novo na Terra, faz a precipitação dela em forma líquida, certo? E quando ela está quando uma regiões muito frias, essa água ela se condensa e rapidamente ela passa para o estado sólido. A água está condensada em estado gasoso. Quando ela cai em estado líquido e rapidamente nas regiões frias ela se transforma em estado sólido, em neve ou granito, certo? Na precipitação, ela ocorre a transformação do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, certo? Na infiltração, quando o vapor da água condensado cai sobre a superfície de novo da Terra, ocorre a infiltração. Uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Então, o solo ele absorve uma boa parte dessa água, é onde se constrói os lençóis subterrâneos. A parte da água que se filtrou no solo pode ser absorvida pelas plantas
que depois de utilizá-la se desenvolve através do processo de transpiração. A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os rios, que se desaguam em mares e oceanos, reiniciando todo o ciclo. Então, todo dia se inicia um novo ciclo da água. O ciclo da água é repetido dia a dia. A classificação da água. A água é composta por duas substâncias, duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, que é H2O. A água se destaca como a substância mais abundante para o ser humano. Na natureza encontramos diversos tipos de águas, que são a água potável, que é a água que a gente pode ser ingerida pelo homem. Essa água potável ela não pode ter cor, nem tem cheiro, nem ter gosto. Ela é incolor, ela é inodora, ela é insípida. A água mineral ela contém 50 mg de minérios por litro. Os produtos vendidos como água mineral não sofrem nenhuma modificação no seu conteúdo. A água com gás recebe artificialmente um acréscimo de dióxido de carbono. Água rica em oxigênio, sem gás e sem sabor. Ela é completamente concentrada, só de oxigênio, que essa água é água destilada. Aromatizada, muito utilizado na preparação de drinks, que tem aroma, que ela não é gaseificada. Globo e soda são água encanada, filtrada, gaseificada e enriquecida com bicarbonato. A água purificada é aquela que foi esterilizada e filtrada para remover seus minerais naturais. A água destilada é purificada por evaporação e que remove seus minerais, que essa água destilada é usada muito no motor de carro. E a água salgada é água que contém muitos sais dissolvidos. Os principais são a salobra, a insútila, a magnesiana e a água termal, que é a água mineral que apresenta temperatura superior à do meio ambiente. A água poluída é aquela água que recebe substância desagradável, passando a ter cor, passando a ter odor e passando a ter sabor. Então, água pura que é a água que a gente tem que beber, ela não tem cheiro, nem tem cor, nem tem gosto. Já poluída, ela tem cor, ela tem cheiro e ela tem gosto. A água contaminada é aquela que contém substâncias tóxicas que causam doenças. Água é fonte da vida. Então, a gente devemos preservar, devemos economizar para que essa água que nós precisamos, que o planeta precisa, ela não fique em escassez, certo? Nós devemos preservá-las, nós devemos cultivá-las, nós devemos economizar, não desperdiçá-la, porque água é fonte de vida. A água nós utilizamos ela no uso domésticos, nas indústrias, na fabricação de bebidas, de remédios, de perfume, de cosméticos, em alimentos, nas indústrias, que eles precisam da água para poder fazer os nossos alimentos. A água no uso doméstico serve para a gente beber, tomar banho, cozinhar, escovar os dentes, dar banho nos animais, limpar a casa. Então, a água ela é de uso para tudo na vida do ser humano. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Acesse nossa plataforma digital também, essa aula vai estar lá. No livro de vocês tem todo esse conteúdo, é só uma revisão, revisar aquilo que vocês já estudaram, certo? Façam as atividades. Tia, eu estou com dúvida no ciclo da água. Reveja de novo a nossa aula. Acesse quantas vezes vocês quiserem o nosso canal e o nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Um beijo, cuide-se, estudem, certo? Façam todas as atividades. Um beijo, até a próxima aula.